Amém, igreja? Quantos estão felizes? Dêem glória para Jesus? Glória a Deus, porque aqui na casa do Senhor há fartura de alegria. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, em nome de Jesus. O Evangelho segundo São João, capítulo 6. A partir do versículo 60, amados, em nome de Jesus, noite de Santa Ceia. Deus abençoe a cada um que está aqui, nosso irmão Manuel, também com a nossa amada Duda, em nome de Jesus. Vocês não estão nem visitantes, vocês já são de casa, não me apresenta como visitante, e vocês já são de casa, né? Por isso que a igreja não apresenta vocês como visitante, amém? Já fazem parte da nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus. João capítulo 6, a partir do 60, diz assim: ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Como seria então se visse subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não crê, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também não quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade. Amados, a palavra do Senhor vai nos relatar aqui em João capítulo 6, em nome de Jesus. Primeiramente, João capítulo 6 inicia com a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. João capítulo 6 vai iniciar dessa forma, em nome de Jesus. João capítulo 6 inicia dessa forma: Jesus se compadecendo daquela multidão que estava ali há mais de 3 dias ouvindo a palavra. E Jesus agora se compadece, pergunta aos discípulos o que é que alguém tem lá para que possa alimentar, e aparece um jovem com 5 pães e 2 peixinhos, e o Senhor, ele multiplica e ele alimenta. A Bíblia diz mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Após Jesus multiplicar os pães e os peixes, a Bíblia diz que Jesus, ele diz ao discípulo: olha, atravessa a margem, porque lá eu vou me encontrar com vocês. E Jesus sobe ao monte para orar, e os seus discípulos vão no mar, atravessar a margem para ir para Cafarnaum. E a Bíblia diz que no meio da travessia aparece uma grande tempestade. Os discípulos se desesperam, ficam amedrontados pela tempestade que aparece naquele momento. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vem andando sobre as águas. Tudo isso está relatado em João capítulo 6. E após Jesus vir andando sobre as águas, ele aquieta o mar, aquieta o vento, entra dentro do barco e eles chegam em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, Jesus começa a dizer na sinagoga dos judeus que ele é o pão da vida. Começa a dizer que Moisés alimentou o povo com o maná que era perecível, o maná que Deus
mandava do céu e eles comiam hoje, e se fosse comer no outro dia já estava estragado, era perecível. E Jesus vai dizer: mas eu sou o pão quentinho que desceu do céu, e aquele que se alimentar de mim, esse não sentirá fome, não sentirá sede, e alcançará a vida eterna. E Jesus começa ali a dizer para os judeus daquela sinagoga, e ele diz no versículo 48, ele diz: eu sou o pão da vida. E toda vez que Jesus ele diz eu sou, ele está se colocando no seu momento de divindade, dizendo que ele é o Deus que desceu do céu para andar entre os homens e para alimentar os homens, não só fisicamente como fez na multiplicação, mas espiritualmente. E amados, e Jesus agora está ali em Cafarnaum, e aquela mesma multidão ao qual estava ali do outro lado da margem que Jesus multiplicou os pães, e mais outras multidões que ficaram sabendo que Jesus havia multiplicado os pães, vieram ao encontro de Jesus em Cafarnaum, e eles chegam e dizem: Senhor, como é que o Senhor chegou aqui do outro lado? Que eu só vi sair num barco com os discípulos, e o Senhor não estava dentro desse barco. Como é que o Senhor chegou aqui? Aí Jesus olha para eles e diz: vocês só estão aqui por causa do pão que eu multipliquei, e vocês se fartaram. Mas eu, porém, vos digo que vocês vão ter que comer desse pão aqui, comer da minha carne e beber do meu sangue. Imagina Jesus dizendo para um judeu que ele tem que comer da carne de Jesus e beber do sangue de Jesus. Eles não souberam interpretar naquele momento aquela palavra, porque ali é o sentido espiritual. Falava sobre o sacrifício de Jesus, ao qual a sua carne seria rasgada, mutilada, flagelada, e ele iria para a morte de cruz sofrer toda a humilhação, por amor de mim, de você, e o seu sangue ia escorrendo desde o primeiro momento que colocaram a coroa de espinho até a sua carne rasgada e o seu sangue sendo derramado, saindo de Jerusalém no caminho até o Gólgota. E agora aqueles que creem em Jesus teriam que crer nesse sacrifício, beber desse sangue, se alimentar da sua carne, que significa, amados, viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, participar deste momento de comunhão, porque a ceia fala sobre isso. Santa Ceia, o pão, fala sobre isso. O momento de a gente viver, estar em comunhão uns com os outros, no partir do pão. Louvado seja Deus. Jesus diz que Ele é o pão. O pão, Jesus fala porque desde o tempo dele, o pão ele é o alimento que mais tem nutrientes para o corpo humano. E Jesus está dizendo: eu sou aquele que tem todos os nutrientes para você, para a sua vida espiritual, para você permanecer de pé, para você não desistir, para você prosseguir. Eu tenho esses nutrientes para fazer você permanecer de pé. Porque se a gente não se alimenta, a gente cai fraco. Fisicamente é assim. Uma pessoa que não se alimenta, ela cai. Uma pessoa que não se alimenta, ela fica desnutrida. É assim, amados.
Então aqui Jesus começa a falar para eles em Cafarnaum. E no versículo 60, o texto vai dizer que essa palavra para os judeus foi dura demais. E eles disseram: quem pode suportar esta palavra? É muito dura. E Deus tem falado comigo, amados, que nesses últimos tempos muitos cristãos estão precisando da palavra dura. É da palavra dura, daquele martelo que quebra o coração mesmo de pedra. A palavra dura, amados, que nos conserta, nos prepara e nos leva para o céu. Porque tem lugar que não prega a palavra dura, não. Coloca o homem como centro. Jesus vai te dar, Jesus vai fazer, Jesus vai operar. E a palavra dura? Se até Jesus pregou ela. Se tem uma coisa que Jesus entendeu, que é impossível pregar a palavra sem que alguém fique indignado e não concorde. Mas ele estava nem aí. Ele estava pregando. Porque ele sabe que, embora naquele momento produza até, pode produzir naquele momento até dizer: eu não aceito não, mas depois vai refletir. O que aconteceu já comigo? Eu tenho um amigo meu e eu tive que dar uma palavra dura para ele. Naquele momento ele ficou indignado comigo. Ele não contou não, no momento, mas contou depois. Mas eu tive que dar, mas foi a palavra que Deus me deu para eu dar. Mas ele disse: meu irmão, eu parei para pensar, para refletir, e realmente o senhor estava certo. Realmente o senhor estava certo. Naquela hora até doeu em mim. Mas depois eu comecei a mastigar, a pensar, e realmente o senhor estava certo. E eu consegui alcançar coisas quando eu parei para abrir meus olhos e enxergar através dessa palavra que foi dura. Então, amados, é assim que o Senhor ele age na minha e na sua vida. Aí eles disseram que a palavra era dura e não podiam suportar. Aí Jesus sabendo, disse aos discípulos que estavam criticando as suas palavras. Olharam para ele e disse: isso vos escandaliza? Então o que seriam se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? Veja que Jesus estava falando daquilo que era natural de se compreender. Aí Jesus estava dizendo: se vocês não estão compreendendo nem o natural, imagina se vocês viram o sobrenatural. Aleluia, Jesus. A gente tem que compreender, amados, primeiramente o natural, depois crer no sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural existe. O mundo está aí fora. A nossa vida, há uma guerra todos os dias. Há uma guerra acima de nós, há uma guerra. Uma batalha contra a minha vida e a sua vida. Aí Jesus vai dizer, versículo 63: o Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Ou seja, Jesus está dizendo: embora a palavra seja dura, embora vocês não aceitem, mas são Espírito e vida. Nesse momento pode não produzir nada, mas depois vocês vai produzir vida em você. É assim, amados, que acontece. Aí Jesus vai dizendo: mas há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem cria. Porque o Senhor, Ele sabe de tudo. Se Jesus mandar dar uma palavra dura, você dá alguém inteiro. Não olhe para trás não, porque Ele se responsabiliza. Aleluia. A gente precisa, amado, muitas vezes da palavra dura. Vai até doer às vezes, mas aquilo que dói também sara.
versículo 65, e continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Ninguém pode vir a Jesus se o Pai não conceder, não levar até Ele. É o Senhor. João 15, Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu quem vos escolhi e vos enviei para que vá e dê frutos. Aí o versículo 66 diz: por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Aí o que foi que Jesus fez? Jesus disse: não vão não. Jesus deixou eles ir, porque Jesus sabia que eles estavam ali por outros interesses. Não estava ali pela sinceridade, estava ali pelo interesse de ser beneficiado em algo. E escute, amados, a maioria das pessoas não gosta de você. Ela gosta apenas da sua utilidade. No dia que você não tiver mais utilidade para elas, elas vão te escantear, elas vão te esquecer. Quando viu que Jesus não ia ter mais nenhuma utilidade para eles, que Jesus não iria multiplicar pão, que a palavra era dura, eles disseram: vamos embora, quem pode suportar? E abandonaram Jesus. Então muitas pessoas não gostam de você, gostam apenas da sua utilidade. Ah, fulano é muito útil, eu vou procurar ele porque eu sei que ele vai estar. Tenho certeza que se eu procurar ele, mas no dia que você disser: meu irmão, não posso não, capaz de virar até inimigo da pessoa. Porque muita gente é assim, gostam da sua utilidade. Porque muitas pessoas entram no templo para adorar o Senhor e muitos vão embora, não permanecem. Porque muitos querem que a igreja dê algum tipo de benefício. E quando vê que não tem nenhum benefício, eu digo: aqui não está para mim não, vamos embora. Aqui eu não estou recebendo nenhum benefício, então eu vou partir. Aqui a palavra é dura, então eu vou partir. Aí Jesus deixou que eles partissem. Aqueles discípulos que estavam lá, não os apóstolos, porque os apóstolos eram 12. Aí Jesus agora olha para os apóstolos e diz: e vocês também? Vão embora também? Aí Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aleluia, glória a Deus. Para onde nós iremos, depois de ter sentido a graça, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus, a presença de Deus, depois de ter tido experiências com Deus, para onde nós iremos? Aleluia, glória a Deus. Se só Ele Louvado é Deus. tem as palavras de vida eterna. Aí a gente pega, se aquieta e diz: Senhor, a prova está grande, a dificuldade está grande, mas eu sei que vai passar. Para onde eu vou? É melhor eu ficar no meu cantinho. Deixar o Senhor, a gente não vai não. Porque não melhora em nada a nossa vida. Não tem uma pessoa que, se você perguntar a ela: o que melhorou na tua vida depois que tu deixou Jesus? Não tem uma que vai dizer que melhorou. Porque esse negócio é apertado com Jesus, porque o negócio é estreito com Jesus. Imagina assim. Aleluia. Então para onde nós iremos? Para lugar nenhum. Permaneceremos em nosso local, em nosso lugar.
Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes 10:4: ainda que se levante contra ti o espírito do governador, tu, porém, permanece em teu lugar. Pode se levantar quem for, mas permaneça no seu lugar, porque fiel é aquele que te chamou. Aí Pedro diz: tu és o Santo de Deus. Nós cremos sim. Tu és o Santo de Deus. Aí o Senhor disse: Pedro, tu falasse isso não porque foi de ti, mas o Pai que te revelou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amados, assim como aconteceu com Jesus, acontece comigo e com você. Assim como Jesus, muitas pessoas estavam ao seu redor pelo interesse do que ele poderia dar. Assim acontece comigo e com você. Mas quando você olha para a cruz do Calvário, quantos estavam lá? É o momento do estreito agora. É o momento do aperto. É o momento da humilhação que Jesus estava lá. Quantos estavam lá? Desses que foram beneficiados. Sabe quem foi que estava lá? A mãe de Jesus, as mulheres e o apóstolo João. Até os outros 11 discípulos não estavam. Apóstolo, a mãe de Jesus e as mulheres foram os únicos que estavam lá. Sabe por quê, amados? Na hora do estreito, são pouquíssimos que vão estar comigo e contigo. Poucos. A gente não consegue nem contar nos dedos, né? Só basta uma mão, nem completa a mão, né? Tem 5 dedos na mão, não completa não, viu? A quantidade de pessoas que vai estar. É assim que acontece. Porque aconteceu com Jesus. Cadê cadê os paralíticos que ele curou? Cadê os cegos que ele fez enxergar? Cadê os leprosos que ele purificou? Não tinha ninguém, todos abandonaram ele. Glória a Deus. Aleluia. Até o Pai, amados, pelo momento que Jesus estava, por estar recebendo todos os pecados da humanidade, e o Pai não suportou em ver o seu filho naquela situação, e Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Até o Pai teve que desamparar naquele momento. Imagine ele olhar e dizer: meu Deus, meu filho está recebendo todos os pecados da humanidade. Eu não suporto ver isso. Porque Deus é Pai, amados. O sentimento do Senhor, nosso Deus, Ele tem sentimento. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele tem sentimento. Ele intercede com gemidos inexprimíveis por minha vida e por sua vida. Ele pensa, ele se entristece. Ele é considerado uma pessoa porque ele tem esses atributos, embora ele seja espiritual. Então, amados, todos abandonaram Jesus. Só João, Maria e aquelas mulheres que estão. É o momento que Jesus olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. Mesmo da cruz, Jesus passa a responsabilidade para João, para ele cuidar de Maria, como mãe e filho. Porque Jesus não ia estar mais lá naquele momento. Ele iria ressuscitar o terceiro dia e depois ia subir aos céus.
E os textos históricos, relatos históricos dizem que João cuidou de Maria até o final de sua vida. Porque Jesus viu lá na cruz. Jesus viu que ela precisaria. Mesmo Jesus naquela situação, ele ainda teve compaixão e misericórdia para ver a necessidade de cada um. Eu vou encerrar já. A Bíblia diz que havia 2 ladrões lá com ele, 2 malfeitores, sim ou não? Livro de Mateus, livro de Marcos. Se você ler a mesma passagem nesses 2 livros, vai dizer que todos os 2 blasfemaram. Que o povo tem uma mania de dizer o ladrão bom, o ladrão ruim. Não, não existe ninguém bom não. Nem Jesus se considerou como bom. Então Mateus e Marcos vai relatar, todos os 2 blasfemaram, estava lá. Tu não é o Cristo, desce daí, salva a ti mesmo. Mas no livro de Lucas vai relatar que um, após ter dito isso, olhou assim, olhou para Jesus, se arrependeu e disse: Senhor. Olhou para o outro, repreendeu o outro e disse: olha, nem sofrendo a mesma condenação tu teme a Deus. Esse homem estar aí, mas ele nada fez. A gente sim merecia, a gente merece estar aqui, mas ele nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Se arrependeu. Aí Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E foi salvo. Está lá no paraíso até o dia de hoje, aguardando a ressurreição. Porque foi para isso. É para isso que a gente participa da ceia. Ele diz: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Aleluia, Jesus. Então, amados, tinha 2, um se arrependeu. Quantos foram salvos? Só um que se arrependeu. Nem aqueles religiosos que estavam lá embaixo blasfemando contra Jesus. Aqueles que se diziam cumprir a lei de Deus, nenhum daqueles foram salvos. Porque eles blasfemaram contra o Senhor. Blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja?